Recentemente eu assisti a série do Ultraman Jid. E cara, hoje eu vou estar falando pra vocês o que eu achei dessa série. Será que ela foi boa? Será que não? Vamos descobrir isso hoje. Mas pra você que tá se perguntando, poxa, Thiago, afinal de contas, o que ou quem é Ultraman Jid? Bom, Ultraman Jid é a 29ª série da franquia Ultra e ele estreou lá no Japão em 8 de julho de 2017. E totalizou 25 episódios e teve um filme lançado, que contou com a participação do Ultraman Orb. Mas sendo mais específico sobre o Jid ele é o filho sintético do Ultraman Belial, um dos grandes e famosos vilões da franquia Ultra e o arqui-inimigo do Ultraman Zero. Basicamente, o Jid nasceu em um ponto desconhecido após a Crazy Impact e passou a maior parte de sua vida na Terra, sem saber de suas origens. Poxa, mas afinal de contas, o que foi, o que é a Crazy Impact? Calma aí que eu vou te contar um pouco da história do Ultraman Jid agora. No passado, uma guerra terrível assolou o universo, devastando inúmeros planetas. Instigada por Ultraman Belial e seu exército, meio que no clímax dessa guerra, daqui em diante, o referido como Omega Armageddon, como foi chamado esse evento, o Belial meio que derrotou os Ultras durante essa guerra, e depois ele ainda ativou uma bomba que explodiu a Terra e iniciou a Crazy Impact, um evento totalmente apocalíptico, onde os Ultras só puderam assistir enquanto a Crazy Impact ameaçava todo o universo com uma destruição em massa. Porém, antes que essa destruição acontecesse, Ultraman King meio que sacrificou a sua forma corpórea. No caso, ele sacrificou o seu próprio corpo para salvar todo o universo, tornando-se assim, essencialmente meio que o hospedeiro do universo. E nos dias atuais, Fukei, um alienígena do arruinado planeta Storm, um dos aliados de Belial, se infiltra na Terra da Luz e rouba as Ultra Cápsulas, uma invenção desenvolvida pelo Ultraman Hikari, que meio que serve para conter uma fração dos poderes específicos de um Ultra. E em seguida, ele meio que faz a engenharia reversa e transforma essas cápsulas em cápsulas Kaiju. Enquanto isso, na Terra, o Rico, a Sakura, é um adolescente sem nenhum conhecimento de seu passado, exceto por ter sido encontrado perto de um observatório astronômico ainda bebê, após a Crazy Impact. Basicamente, essa é a única coisa que ele sabe sobre ele. Porém, quando um monstro gigante destrói sua casa, Rico e seu colega de quarto alienígena, Pega, tropeçam em uma base secreta 500 metros abaixo do solo. Rico descobre que é um Ultraman, porém em forma humana, e assim ele descobre que pode se transformar em Ultraman e recebe o dispositivo de transformação chamado Jid Riser, e assim ele também recebe as outras cápsulas pelo sistema operacional RAM. Basicamente, essa é a sinopse e mais ou menos daí pra frente que começa a história do Ultraman Jid. Poxa, Thiago, mas afinal de contas, quem que são os personagens que fazem a história dessa série andar? Bom, para começar, a gente tem o Asakura Rico, que é o Ultraman Jid. Cara, o que eu posso dizer do Rico? Na história, eles deixam bem subentendido que o Rico ainda é um menino, ele é muito novo, tipo assim, tudo aquilo, a questão de se transformar em Ultraman é novo pra ele. Tanto que na primeira luta dele como Ultra, ele meio que até se assusta um pouco com a força dele, com a questão de estar no corpo de um Ultra, ver as coisas como Ultra e tudo mais. Tanto que, tipo assim, é legal que na história dessa série, o mundo inteiro, o planeta inteiro tem noção de quem que é o Belial. Tanto que quando eles olham o Jid, eles se assustam. Por quê? Porque os olhos do Jid, tipo, da forma Ultra dele, são iguais os do Belial. Então, tipo assim, o Jid, ele meio que nessa série, ele tem que lidar com essa meio que rejeição que as pessoas têm por ele parecer um pouco com o Belial. As pessoas têm medo dele, então acabam não aceitando muito bem ele. Então, ele tem que lidar com isso. Tem a questão do quê? Do amadurecimento do personagem. Por quê? Porque o Rico é um garoto. Então, no decorrer da série, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo. Ele veio que posto em situações que ele é obrigado a amadurecer. Então, pra mim, o Rico, o Ultraman Jid, o protagonista dessa série, cresce muito bem, é um baita personagem e que, cara, vocês têm que ficar de olho. E também temos a Lyra, que é meio que a companheira de batalha do Rico. Pra mim, a Lyra é outra personagem que cresce muito bem. Ela é uma personagem que começa a série muito na dela, muito tímida, mas que aos poucos vai ganhando seu protagonismo. Ela tem alguns episódios focados nela, nada muito importante, porque, tipo assim, o plot dela é importante em um ponto específico da história. Depois daquilo, meio que não tem tanta importância assim. Mas ela ainda assim é uma personagem importante, ela é importante pro crescimento do Rico, ela ajuda ele demais e dá vários toques nele também. Então, pra mim, ela é uma personagem muito importante, porque ela é meio que aquela irmã mais velha do Rico. Meio, né? Mas não totalmente, porque tem outra personagem que faz esse papel, que no caso é a Moa. A Moa, cara, ela cresceu com o Rico, ela é amiga de infância dele, então ela conhece o Rico como ninguém.
E, pô, pra mim, na minha humilde opinião, ela é uma das melhores personagens dessa série. Ela é engraçada, ela é o alívio cômico da série, juntamente com o Pega, mas ela, além disso, ela cuida do Rico, ela gosta do Rico, tanto que no final da série, até no filme, eles deixam bem subentendido que ela gosta dele muito mais do que como um irmão. Então, meio que até explica todo o cuidado que ela tem até ciúmes da Lyra. Então, chega até a ser engraçado isso. Mas, na minha opinião, ela é uma boa personagem, cresce bem. Às vezes ela é deixada de lado em um momento da série, mas não nada muito importante, porque o papel dela é mais, meio que, pelo menos na série, é dessa questão de ser aquela irmã. Mas como, igual a Lyra, só que a Lyra não pega tanto no pé do Rico, igual a Moa. E falando no Pega, a gente tem ele aí, o nosso alienígena da série, o Pega. O Pega ele é um personagem muito engraçado, vou ser sincero com vocês. Ele é muito engraçado, é um bom alívio cômico, ele cresce bem na trama, é um personagem que se desenvolve bem também, então pra mim, ele é um personagem ok e que é uma baita ajuda pro Rico. Até porque muitas vezes, quando o Rico tá em enrascadas, quem ajuda ele é justamente o Pega. E temos o Leito, que pra mim é o melhor personagem dessa série. Na verdade, eu não sei se pronuncia Leito ou Laito, porque já tem um tempo que eu assisti a série, então peço até desculpa se eu pronunciar errado, tá, galera? Cara, de forma geral, ele é um dos melhores personagens dessa série. Na minha opinião, até melhor. Por quê? Porque, cara, ele é um cara extremamente tímido. Ele é muito tímido, tipo... Ele, meio que em um determinado ponto da história, ele é possuído, digamos assim, ele virou hospedeiro do Ultraman Zero. Por quê? Porque ele acontece com ele o que aconteceu com vários e várias pessoas que se tornaram outras. Tava no meio do acidente, e pra evitar que o cara morresse, o Zero foi lá e pum! Meio que transformou ele em hospedeiro. Então, cara, o Zero, ele é um baita personagem, porque os dois meio que se tornam um só. Ele usa o corpo dele pra se transformar em Ultraman Zero. Então, o Laito, tipo assim, ele meio que é um personagem muito bom dentro dessa trama, ele cresce muito bem. Ele no início da série, cara, ele é tímido, ele é medroso, ele tem medo até de falar com as pessoas, exceto com a esposa dele, e esse é o ponto diferente da história, porque ele é casado, ele tem filha, e cara, é muito legal a interação que o Zero tem com ele, com a família do Laito e tudo mais, e pô, a forma como o Zero ajuda o Laito a evoluir é sensacional. O Zero, nessa série, ele tem um papel muito importante, tanto pro desenvolvimento do Rico, quanto do Laito, principalmente do Laito, né, já que ele meio que convive com ele. Então, o Laito, juntamente com o Zero, são os grandes e principais personagens dessa trama, juntamente com o Rico. Mas ainda, na minha opinião, ele desenvolve muito bem. E temos Fukei Decay, um dos vilões dessa série. E, cara, pra mim, ele é um personagem ok, ele faz a parte dele, ele cumpre o papel dele dentro da história, que é o quê? Fazer o Rico passar por perrengues. Não só isso, ele consegue deixar a situação feia pro Rico, consegue tirar o Rico do sério e, cara, chega até a ser engraçado, porque às vezes ele faz isso com uma facilidade que você fica bobo. Mas, no geral, o Fukei Decay é um baita personagem, ele tem o seu plot meio que dentro da história da série, ele é um principal motivo do Rico virar um Ultraman, tem toda uma questão dele com o Rico e tudo mais, então, pô, é muito legal essa questão dele, a forma como eles trabalham a história dele, então, pra mim, ele é um personagem ok, que cumpre seu papel e cumpre muito bem, por sinal. E também temos ele, Ultraman Belial, que pra mim, nessa série, o cara dá um show. Ele mete uma banca muito da hora, a forma como ele toca o terror no planeta é sensacional. Cara, ele dá trabalho pro Rico, dá trabalho pro Zero, e pô, pra mim, a forma como ele meio que articula os planos dele dentro da série é sensacional. Porque meio que o Fukei Decay, ele é um lacaio, vamos colocar assim. Mas ainda assim, ele tem a importância dele. E assim como o Belial cumpre bem o papel dele também. E cumpre até melhor do que o Fukei Decay. Então, pra mim, o Belial é um destaque à parte. Eu não vou falar muito do Belial, por quê? Porque eu posso acabar dando algum spoiler. Então, fica de olho nessa história, principalmente no Belial. Mas, a partir deste momento, vai conter spoiler. Por quê? Porque eu vou falar mais abertamente sobre a série. Vou falar o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Vou falar de momentos específicos da série. Então, claro, se você não tiver a fim de receber spoiler, para por aqui, assiste a série, depois você volta e continua e vê se os seus pontos positivos batem com os meus pontos positivos. E claro, antes de continuar o vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e não se esquece, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente para aquele seu amigo que está procurando uma série ultra para ver e tudo mais. Então galera, sem mais enrolações, bora continuar. Pra começar, um ponto que eu considero muito positivo em Ultraman Dith é a trama da série. Cara, na minha opinião, a trama é muito boa, os personagens conseguem crescer muito bem em cima dela. Pra mim, na boa mesmo, a trama é boa, ela é bem trabalhada, é verdade que, pelo menos na minha opinião,
eu achei o início da série um pouco lento, pelo menos ali os primeiros 5, 6, até o episódio 8 eu achei um pouco lento, mas dali em diante a série anda e anda bem rápido. Ela, tipo, começa a pegar um ritmo muito frenético, o que eu gosto muito, eu gosto de série acelerada. Eu gosto de série acelerada, gosto de série com um ritmo frenético, com muita coisa acontecendo, e principalmente quando eles explicam, o que foi o caso da série. A série tem arcos muito bons, como por exemplo o arco onde o Rico meio que ganha a forma final dele, e meio que a forma como eles fizeram isso, com o Rico meio que tendo, eles meio que, cara, de forma geral, a forma como o Rico ganha a forma final dele é muito da hora, porque eles meio que puxam a questão dele com o pai dele, usam isso pra fazer o Rico se superar, e ainda tem a questão da Lyra tá com uma Little Star meio que dentro dela, então tipo assim, junta isso com a questão da Lyra, tipo a questão do Rico com o pai dele e da Lyra meio que tentando libertar a Little Star de fora dela, né, porque tem um jeito que cada um meio que tira a Little Star, faz ela despertar de dentro dela, e cara, eles unindo isso foi muito da hora, foi muito épico. É uma cena que nunca saiu da minha cabeça. A cena, tipo assim, do Jid lutando pra proteger a cidade e tudo mais. Tanto que, se eu não me engano, eu não lembro se ele luta contra o Kate Kay ou se contra o Belial. Mas ele lutando, e enquanto isso a Lyra tá lá, tipo, fazendo os golpes de espada e ela libertando ele, tipo, e ainda a questão do quê? Da população. A população, depois de, sei lá, quase mais de 10 episódios, a população finalmente começa a torcer pelo Ultraman Jid, começa a querer que ele proteja, que ele ganhe a luta. Então, na minha opinião, cara, os arcos são muito bem trabalhados, eles conseguiram costurar muito bem, conseguiram linkar muito bem os arcos de cada personagem, o do Rico com o da Lyra, o do Rico com a Moa, mesmo que os dois sejam meio que conhecidos, bem próximos, vamos dizer assim, ainda assim eles conseguiram linkar, então pra mim, os arcos foram bem trabalhados, funcionaram muito bem pro desenvolvimento dos personagens, especialmente pro Doriko, que cresceu muito nessa série. E como eu tava falando, os personagens pra mim são outro ponto positivo, porque todo mundo cresce na série, tipo assim, o Rico amadurece bastante, a Lyra, a Lyra no início da série, ela é mega tímida, não diria tímida na verdade, mas fechada. Ela é muito fechada, então, tipo assim, ela não conversa muito, ela não fala muito. Tanto que pra ela entrar na equipe do Jid, acho que, se eu não me engano, tem até um certo trabalhinho, né? E, tipo, pra mim, ela cresce muito bem. O Raito, meu amigo, foi como eu falei na parte dos personagens. Ele é um dos melhores personagens dessa série, é o que mais cresce, na minha opinião. Ele cresce mais do que o Jid. Então, pra mim, os personagens são outro ponto positivo. Por quê? Porque eles... Você vê que os personagens são bem trabalhados, que são bem desenvolvidos e que, poxa, são ótimos personagens de uma forma geral. Mas falando um pouco mais sobre o nosso protagonista, a Sakura Rico, cara, o Rico, pra mim, ele, como eu disse, ele cresceu muito bem. Por que ele cresceu muito bem? Porque eles deixam no início da série, eles deixam algo bem claro. O Rico é um garoto. Ele meio que parece que ele acabou de sair do ensino médio e tudo mais. Então, tanto que tem alguns flashbacks da infância dele, assim, com o Pega, onde ele tá indo pra escola. Então, dá a entender que ele meio que acabou de sair do ensino médio. Ou seja, ele ainda não... Muita coisa ele ainda não sabe, tem a questão dele com o pai dele, e cara, a forma como o Rico lida com a situação dele com o pai dele é sensacional, é algo que surpreende demais, surpreende de um lado positivo, porque é uma coisa que, tipo, você vê e não espera que vai acontecer. Eu, particularmente, gostei muito da cena, desse momento dele com o pai dele lutando contra, e tipo assim, a forma como ele se liberta dos poderes do Belial, porque o Belial meio que aprisiona ele, e tipo, ele não consegue sozinho, ele consegue com a ajuda de quem? Da Lyra, das pessoas ao redor dele. Então, pra mim, o Rico, ele é um baita ponto positivo. Por quê? Porque ele é um garoto que amadurece literalmente, ele vai literalmente crescendo, ficando muito mais maduro com o decorrer da série, então ele é outro ponto positivo. E as cenas de luta então, meus amigos? As cenas de luta dessa série são simplesmente espetaculares. E, pô, pra mim, ela não fica devendo em nada, nem história, nem roteiro, nem cenas de luta, porque, pô, se a gente vê a cena da batalha final, cara, é de cair o queixo, foi uma cena que me deixou muito maluco, assim, eu pulei da cadeira quando vi, porque, poxa, eu gosto quando acontece esses fanservices, eu gosto, por exemplo, no final do Ultraman Orb, a gente tem o quê? Tem a batalha final, com o Orb meio que invocando as cartas, invocando seus antecessores, aí aparece o Tiga, aparece o Ultraman, e no final do dia, meio que não é diferente, ele invoca os seus antecessores, e eu gosto desse fanservice, é algo que me deixa com o coração mais quentinho quando eu tô vendo a série, então, quando rola esse fanservice, e eles lutando todos contra o Belial no upgrade dele, tipo, na forma final dele,
e eles ainda assim lutam e conseguem vencer. Cara, foi sensacional. E ainda mais no filme, porque no filme o Jid meio que se liberta daquelas manchas que ele tem no corpo. Por quê? Porque pra quem lembra, aquelas marcas pretas, eu não me engano, eu não me lembro ao certo o que significa, mas no filme dele, o Jid meio que se liberta dessas marcas pretas. E a forma como ele faz isso é sensacional, porque é algo que só dependia dele. E nessa luta final, era algo que também só dependia dele. Então, as lutas, a reta final, tudo na série do Ultraman Jid, pelo menos em questão de lutas, efeitos visuais, foi muito bom. O roteiro também foi muito bom, bem trabalhado. Então, de forma geral, que eu já enrolei demais, né? As cenas de luta, Ultraman Jid tava e tá muito bom. Mas você gostou de tudo mesmo, Thiago? Não, não foi de tudo. Como eu disse pra vocês, o Rico, ele é um personagem que amadurece muito bem. Porém, como eu disse, na série ele é muito bem trabalhado. Mas, quando chega o filme dele com o Warp, rolam uns acontecimentos que eu fico um pouco de cara. Cara, no filme, o Jid, ele toma umas atitudes muito infantis. Ah, mas é Ultraman, Thiago, é normal, o cara seja infantil. Mas pensa comigo, a série inteira foi o cara cresceu, desenvolveu, literalmente amadureceu muito. E chega no filme, o cara me toma umas atitudes um pouco infantis. Se eu não me engano, ele toma umas atitudes infantis no intuito de meio que impressionar uma garota. O que é algo comum, que todo garoto já fez. Mas o caso do Jid foi um pouco vergonhoso de ver. Por quê? Porque a gente vê todo o crescimento do cara pra no final ele fazer aquilo que foi um pouco vergonhoso. Mas é legal que, tipo, ele aprende com isso, né? Ele aprende e tudo, mas não à toa ele meio que ganha uma forma final e uma forma final com um significado muito especial e tudo mais. Mas essas atitudes um pouco infantis que ele tomou no filme meio que abaixou um pouco o score que a gente tinha dele, né? O conceito caiu um pouquinho. Mas claro, nada que atrapalhe a série, vamos deixar bem claro, porque eu particularmente gostei muito do Ultraman Jid. Foi uma série que, como eu disse, me surpreendeu e muito. Por quê? Porque eu assisti ela sem esperar nada e recebi muita coisa boa. Foi uma série que me surpreendeu e me surpreendeu demais. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você já assistiu Ultraman Jid, se concorda com as minhas opiniões, com meus pontos positivos, negativos ou não. Deixa nos comentários. E bom, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima!